quero compartilhar com vocês uma palavra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7, para que tenhamos uma compreensão melhor de todo este texto. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 7. Quem achou, diga um amém bem forte. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Em algumas traduções está a glória de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém e amém. Eu quero falar um pouquinho com vocês nesta manhã sobre a manifestação das obras de Deus, ou a manifestação da glória de Deus. E o que é a manifestação das obras de Deus? O que é a manifestação da glória de Deus? Eu fui pesquisar e eu descobri que a manifestação das obras de Deus e a manifestação da glória de Deus tem o mesmo sentido, tem a mesma conotação, estas duas expressões, obras de Deus e glória de Deus. Isto quer dizer, aquilo que Deus faz na vida de alguém que causa espanto. Foi exatamente isto que Jesus fez na vida deste cego. Jesus fez um milagre tão extraordinário na vida dele, que causou espanto para todas as pessoas que o conheciam. Vocês acreditam que Deus está disposto a fazer isto na nossa vida também? Mas primeiro, olhando para este texto, eu fico tentando achar uma palavra para descrever Jesus como homem e para descrever a sua obra. Se eu tivesse que achar uma palavra dentro da língua portuguesa para descrever Jesus, qual seria a palavra que mais se aproximaria do que de fato foi Jesus em sua vida e em sua obra? Eu diria que a palavra que chega mais perto daquilo que Jesus foi em sua vida e em sua obra é a palavra perfeição. Jesus foi simplesmente perfeito. Jesus nunca fez nada que ele não quisesse fazer. Jesus nunca falou quando deveria ficar quieto, nunca ficou quieto quando deveria falar. Jesus nunca foi quando deveria ficar e nunca ficou quando deveria ter ido. Jesus nunca descansou na hora errada, nunca trabalhou quando não deveria trabalhar. Jesus nunca se permitiu ser tocado por alguém que ele não quisesse liberar virtude. Jesus nunca errou um endereço e Jesus nunca falou com quem ele não quisesse falar. Jesus nunca fez nada que depois lhe trouxesse arrependimento. Tudo que ele fez, toda a sua obra foi simplesmente perfeita, e é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. E a primeira observação que eu faço aqui da perfeição da vida e da obra de Jesus é que ele passa por um homem cego de nascença, e Jesus era tão perfeito que ele viu. O texto nos deixa muito claro que, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Pois é interessante que os discípulos também viram. Mas por que é que há esta expressão, passando Jesus, viu? É que o ser humano, o homem comum, ele é movido por aquilo que os seus olhos lhe mostram. O homem geralmente, ele cria sentimentos a partir de um olhar.
Por isso que os olhos, tanto dentro da cultura judaica quanto da cultura ocidental também, são chamados de as janelas da alma. Por isso que dentro da cultura judaica, principalmente quando alguém morria, a primeira observação que se fazia era se a pessoa tinha morrido com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Se a pessoa tivesse morrido com os olhos abertos, um parente mais chegado tinha que fazer o papel que era um papel muito importante dentro da cultura judaica, que era o papel de fechar os olhos de quem havia morrido. Por quê? Porque dentro da tradição deles, os olhos são as janelas da alma. Então, os olhos tinham que ser fechados no momento da morte. Fazia-se esta observação. Porque o ser humano, ele se move por aquilo que os seus olhos lhe mostram. Por exemplo, você vê uma casa, você vê um carro, você vê um objeto, você vê qualquer coisa, você, a partir do que você viu, você começa a idealizar, a sonhar, porque o ser humano geralmente, ele é movido por aquilo que os seus olhos lhe mostram. E aqui nós temos Jesus sendo movido por um olhar. E é interessante que os discípulos olharam, Jesus olhou, mas o destaque aqui está para o olhar de Jesus. Passando, Jesus viu. É porque os discípulos, quando viram, eles tiveram uma reação, mas Jesus, quando viu, também teve uma reação. Mas o que conta é a reação de Jesus e não dos discípulos, porque os discípulos viram, e qual foi a reação deles? Curiosidade. Quem é o pecador desta história? Quem pecou? Jesus, quando viu, ele teve um outro sentimento. Qual é o sentimento de Jesus quando ele vê o cego? Não é de curiosidade, não é de achar o pecador, não é de achar quem é o amaldiçoado, não é de achar a raiz genealógica deste homem e descobrir quem foi que pecou na segunda, na terceira, ou sei lá em quantas gerações passadas, para que ele tivesse nascido cego. Jesus olha e ele não quer saber quem é o pecador. Jesus olha e ele não quer saber dos muitos e muitos tradicionais que tem a visão de que aquele homem é um amaldiçoado. Não, Jesus não olha e não quer saber da tradição judaica que explica aquele sofrimento como uma maldição hereditária. Jesus olha e simplesmente se compadece daquele cego. Por isso a expressão passando Jesus viu, é que o olhar de Jesus na direção daquele homem atravessou todas as barreiras tradicionais e humanas. Jesus olhou e o olhar de Jesus estava dizendo: eu vou mudar a vida deste homem para sempre. E aqui nesta manhã, eu estou convicto que nós estamos aqui porque muita gente nos viu, passou por nós. Quantas mil pessoas já tinham visto este cego, mas os sentimentos que eram trazidos através do olhar era sempre o mesmo: quem é o pecador da história? Mas Jesus era tão perfeito que ele não passa despercebido por um necessitado. Ele passou e ele viu, e quando ele viu, ele se compadeceu. Jesus foi movido por íntima compaixão. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, porque quando estávamos na lata do lixo, quando não valíamos nada, quando milhares de pessoas passavam por nós e perguntavam quem é o pecador desta família, quem é o mais errado desta família, ele olhou para nós e não quis saber quem era o mais errado. Ele olhou para nós e nos amou do jeitinho que nós éramos. Ele olhou para nós e se compadeceu e preparou uma nova história para nós. E é por isso que estamos aqui nesta manhã, para dizer a Ele que Ele é santo, que Ele é glorioso, que Ele é maravilhoso, porque Ele nos viu. Agora, outra lição que nós vamos aprender aqui é que Jesus está respondendo uma pergunta que veio ao longo dos anos sendo ecoada por milhares e milhares de pessoas. Profetas fizeram esta mesma pergunta, poetas fizeram esta mesma pergunta, salmistas fizeram esta mesma pergunta, reis, nobres, poderosos, pessoas comuns.
todos tinham a grande indagação: por que dos sofrimentos? O livro de Abacuque é um livro que fala do sofrimento do justo, mas ali é interessante que diz que o justo viverá pela fé. A grande questão de Jó, do porquê do sofrimento de Jó, ninguém conseguiu responder ao longo dos anos. Ao longo dos séculos, entrava geração e saía geração, e ninguém conseguiu responder o porquê do sofrimento de alguém. Pedro também tem a mesma indagação. Tiago, João, Filipe, André, Bartolomeu, Mateus, Tomé, todos olham para o cego e na mente deles vem a seguinte pergunta que não quer calar: quem é o pecador desta história? Porque esse homem só pode ter nascido cego por uma razão: ou o pecado original, ele nasceu com a tendência ao pecado. Isso pode fazer dele um homem amaldiçoado, ou os seus pais pecaram. Quem é o pecador da história? Jesus vai explicar algo maravilhoso para os seus discípulos. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: nem ele nasceu cego assim, ele não nasceu cego assim por causa dos seus próprios pecados, e nem por causa do pecado dos seus pais, mas ele nasceu cego assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus vai dar uma explicação diferente do que era ensinado nas escolas teológicas daquela época. Que quem nascesse com qualquer tipo de deficiência era amaldiçoado. Tanto é que todo cego se tornava mendigo, todo paralítico, todo coxo, todo aleijado acabava se tornando um mendigo. Mas Jesus está explicando aqui o porquê dos sofrimentos. Jesus está ensinando uma nova lição teológica para os seus discípulos. Tanto é que eles estão com vontade de aprender. Há uma curiosidade teológica dentro deles, que eles chamam Jesus de mestre, rabi. Quem é o pecador da história? Nos ensine uma lição nova em cima da história deste homem. E Jesus ensina. Jesus vai dizer a eles: agora vocês vão aprender o que não é ensinado nas escolas teológicas, que só se aprende comigo, só se aprende com a graça. Os sofrimentos deste homem não são por causa de pecados dos pais e nem dele, mas vai haver nele a manifestação da glória de Deus. A palavra sofrimento vem do grego. Essa palavra no grego é tlipsis, palavrinha diferente. E tlipsis no grego é o processo onde se pisa a uva. Então, quando estava se pisando a uva para se extrair o sumo da uva, isso é tlipsis. Traduzindo para nós é sofrimento. Então nós vamos aprender uma lição maravilhosa aqui nesta manhã. Os sofrimentos nada mais é que o veículo que trará a manifestação da glória de Deus na nossa vida. É a uva sendo pisada, mas à medida que vai pisando a uva, vai saindo o suco. O Senhor vai fazer com que este sofrimento faça sair coisas doces. Este sofrimento não é para sempre, não é para a morte, não vai durar para toda a vida. Este sofrimento que você está enfrentando nada mais é que a locomotiva que está trazendo a manifestação da glória de Deus para a sua vida. Se você consegue crer, levanta a mão que eu vou profetizar que todo e qualquer sofrimento vai produzir doçura lá na frente. É como o processo de pisar a uva é esmagada, mas é deste piso que vai sair o suco que é doce. O Senhor está trazendo lá na frente doçura para você através destes sofrimentos. Então levante a cabeça, olhe para o alto, porque o Senhor nesta manhã te trouxe aqui para dizer que estes sofrimentos não é para a tua vergonha, não é para acabar com você, não é para te deixar deprimido, acabado para sempre, não, nada mais é que o veículo que o Senhor está usando para trazer a manifestação da glória. Aquilo que vai causar espanto, aquilo que vai trazer espanto para quem te conheceu, é o que Jesus está explicando. Este sofrimento nada mais é
que o prenúncio de que o Senhor vai se manifestar, de que a obra de Deus se manifestará. Agora, outra lição que nós vamos aprender aqui: Jesus tem um método para trabalhar. Por exemplo, se o pastor Lediel, o pastor Nilton, que é um homem que tem um coração, que eu conheço muito poucos homens que têm o coração do pastor Nilton, bondade, coração gigante, se a gente visse esse homem no sofrimento, e aqui aprendam uma lição: vocês sabiam que este homem tinha mais de 30 anos de idade? Por que é que eu chego a essa conclusão? Porque depois, nos versículos que seguem, contando essa história, há uma controvérsia tão grande sobre ele ter sido curado no sábado, que eles vão se reunir para debater teologicamente se ele podia ou não podia ter sido curado no sábado. Então chamaram os pais dele para interrogar os pais. Os pais disseram: por que vocês não chamam ele, o nosso filho? Ele tem idade para falar por si só. Sabe o que esta palavra quer nos ensinar? Que ele era já emancipado, ele já era de maior, ele já tinha mais de 30 anos de idade. Então são 30 anos de vida e 30 anos de sofrimento. Se Jesus fosse parecido comigo e parecido com você, ele olharia para este homem e se utilizaria do método mais rápido para curar o homem, não é? Nós não faríamos o processo mais rápido para poder curar logo o homem, para acabar com o sofrimento dele de uma vez? Mas Jesus não, Jesus nunca errou, Jesus é perfeito. Jesus vai se utilizar de um método nada convencional. Ele olha, ele pode curar com uma palavra, ele pode curar com um toque, ele pode curar falando qualquer coisa para o cego, mandando ele ir simplesmente, ou dizendo: perdoados estão os teus pecados, ou dizendo: vai, tua fé te salvou, ou ele poderia dizer qualquer coisa, mas ele não diz, ele não toca, ele não faz. O que é que ele faz? Ele faz o que é mais demorado: ele cospe no chão, e ele mistura o pó da terra com a sua saliva. Nós temos aqui uma mistura daquilo que sai de Jesus, a saliva sai dele, e uma mistura daquilo que é a matéria que o homem foi criado. Quando se mistura aquilo que é divino, aquilo que sai do Cristo, com aquilo que é nossa matéria, quando há uma mistura do sagrado com aquilo que é humano, sai da frente Satanás, porque vai acontecer alguma coisa grande. Jesus, quando mistura a sua saliva com a matéria que o homem foi criado, Jesus está dizendo: o verbo foi encarnado, o verbo está se misturando, o verbo se fez carne, está habitando entre os homens, e vai haver milagres. Eu penso, a Bíblia não diz, a Bíblia é um pensamento desse jovem pregador, desse jovem obreiro aqui. Então escute só, eu penso que quando Jesus abaixa para misturar a sua saliva com a matéria que o homem foi criado, eu penso que Jesus deve estar se lembrando do dia que o Pai fez exatamente a mesma coisa. O Pai colocou a mão no barro e misturou o barro para criar a criatura perfeita. Jesus está dizendo: o verbo se fez carne, está habitando entre os homens, e agora para arrancar toda a deformidade do pecado da vida dos homens. Oh, é por causa da graça, da misericórdia dele que nós estamos aqui nesta manhã. Você acredita nisso? Diga um glória a ele nesta manhã. Ele mistura a saliva com o pó. Agora, uma palavra profética para você: não questione o método que Jesus se utiliza para fazer. Você é o barro, ele é o oleiro. Se ele quiser tirar um pouquinho de barro daqui, colocar ali, se ele quiser moldar aqui, mexer para lá, ele faz do jeito que ele quiser. Você é um instrumento nas mãos do mestre. Simplesmente aceite todos os métodos que Jesus vai se utilizar para fazer o milagre na sua vida. Tem hora que a gente quer ensinar ele a trabalhar, tem hora que a gente quer dizer: Jesus, por aqui é mais rápido, por ali é melhor. Tem hora que a gente quer dizer: Senhor, não faz assim não, Senhor, não age assim dentro da minha casa não. E Jesus está dizendo: ei, você é apenas um instrumento, eu toco a nota que eu quiser tocar, fique tranquilo, porque eu vou fazer o melhor na sua vida. É que a nossa visão é muito pequena, pastor Lediel. A nossa visão alcança ali na frente, a de Deus não. A de Deus alcança através dos séculos, através da eternidade. O Senhor nesta manhã me dá uma palavra profética para te entregar. Ele está fazendo o que é melhor para você. Descanse o teu coração, porque aquilo que é melhor Ele está fazendo por você. Agora,
vamos caminhar para o término da pregação agora. Já pensou? O homem está há 30 anos sofrendo. Jesus o vê. E ao invés de curar de forma rápida, Jesus faz lodo, passa nos olhos do cego como se ele fosse um pintor que está pintando uma tela. Ele toca nos olhos do cego. Parece que eu vejo os discípulos olhando e pensando aonde isso vai chegar. E quando está todo mundo esperando para ver o que ele vai fazer, ele olha para o cego e diz assim: tem mais um desafio. Vai até o tanque chamado Siloé, que quer dizer o enviado, e se lave lá. Vem comigo, observem esta expressão de Jesus: vai até o tanque. Interessante, Jesus diz assim: vai até o tanque, mas observem que ele não promete a cura. Ele só diz assim: vai até o tanque e se lave, mas ele não diz que você vai voltar vendo. Observem o texto, olhem para o texto. Jesus não prometeu cura, Jesus só mandou ele ir. Sabe o que é que Jesus está querendo ver? Se ele está determinado a ser curado ou não, se ele está determinado naquilo que ele quer ou não. Tem horas que o Senhor vai só dar o endereço do milagre para nós. Tem horas que o Senhor vai só dar o endereço do lugar da bênção para nós e vai dizer: vai, simplesmente vai. Se você tiver coragem de ir, você vai voltar de posse do teu milagre, da tua vitória. Tem horas que a gente fica querendo que Deus dê detalhe para nós. Tem horas que a gente fica querendo que Deus especifique tudo para nós, e Ele só vai dar o endereço dizendo: vai, tome uma decisão, se levante, vai. E se você tiver coragem, Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida, porque Ele é fiel. Vou terminar agora dizendo o seguinte. É gostoso, né, gente? Dá vontade de pregar 2 horas para vocês aqui direto. Jesus, ele não fez nada sem propósito. Ele quer ver se o cego está determinado. Segundo o que eu li, é difícil determinar com exatidão por causa das destruições de Jerusalém, por causa das destruições de Israel, das cidades mais principais dos dias de Jesus. Fica difícil determinar algumas coisas com exatidão. Mas havia uma distância grande entre o local onde o cego estava e o tanque de Siloé. Se não bastasse a distância, o cego ainda ia ter que descer uma escadaria para poder chegar até o tanque. Mas eu fui pesquisar sobre esse tanque e o Espírito Santo me fez entender algo maravilhoso. Esse tanque, ele não tinha mureta, ele não tinha borda em volta, ele era um tanque no chão. Então a pessoa chegava, se abaixava, se lavava, até porque as águas eram até vistas como águas sagradas pelo tanque de Siloé. Então, por toda a população daqueles dias. Agora, é interessante, é lindo observar que Jesus não fez nada no seu ministério sem um propósito. Por que é que o cego tinha que ir para o tanque? E aí Deus me fez entender algo aqui, gente. Por que é que Jesus manda o cego para o tanque? Eu entendi o seguinte: Jesus queria dar uma primeira visão para o cego. Ele nasceu cego. Isso quer dizer que ele nunca tinha visto nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Ele via através do tato, do toque. Tudo que ele conhecia, ele conhecia através do toque. Jesus quer dar uma primeira visão. Aí eu fico pensando, se eu tivesse nascido cego, qual seria a primeira coisa que eu gostaria de ver na minha vida? Ele está ligado. Por que então que Jesus manda o cego para as águas? Porque Jesus quer dar uma primeira visão para este cego. O cego chega, ele se abaixa assim. Ele coloca a mão na água, ele puxa a água e ele está aonde? Aqui. O que é água no meio das rochas? É espelho.
Qual é a primeira visão que Jesus quer dar para o cego? Quando ele olha, ele dá um grito: eu estou vendo. Está vendo? Eu estou vendo. O que é que você está vendo? Aí ele diz: olha lá, é meu rosto, eu estou vendo, eu fui curado. Jesus quis dar uma visão para este cego. Uma coisa é eu querer ter uma primeira visão, outra coisa é conhecer o Evangelho. Quando o Evangelho chega na vida de alguém, a primeira visão que ele dá é do próprio rosto, é da sua própria pessoa, é da sua própria condição, é da sua própria natureza. Jesus queria dar uma primeira visão para o cego, para que ele se lembrasse todos os dias de quem ele era, quem foi que fez o milagre na sua vida. É por isso que o Senhor está abrindo os olhos de alguém e dizendo: eu quero que você veja você mesmo no espelho e saiba da sua própria condição. Aleluia. Pastor Lediel, posso fazer uma oração? Fica de pé, por gentileza. Vou terminar essa mensagem com você de pé dizendo o seguinte: guarde isso para sempre. A minha palavra para vocês é a seguinte: a Bíblia diz que é para a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se eu perguntasse para vocês aqui, o que é mais fácil, se alegrar ou chorar, vocês diriam se alegrar, não é? Mas, na real, é mais fácil chorar. É mais fácil ir para um velório e chorar com quem está chorando do que ir para uma festa e se alegrar com quem está se alegrando. Eu vou explicar. Quando Deus manifestar a glória dele na sua vida, não espera que todo mundo que viu você sofrendo bata palma. Não espere que todo mundo que viu você passando pelo deserto, pela provação, pelo vale, depois ver você na montanha, vá te aplaudir. Não espere. Vão fazer reunião, vão fazer questionamento, vão ficar se perguntando: de onde veio esse dinheiro, de onde veio isso? Ela não merecia, ele não merecia essa cura, não merecia isso, não merecia aquilo. Vão ficar questionando. Era para eles fazer festa porque tinha um mendigo a menos na rua, mas eles foram debater teologicamente para saber se podia ou não podia. É porque a manifestação da glória de Deus na nossa vida traz escândalo para quem não conhece o Senhor, traz espanto. Quando Deus te abençoar, não se preocupe com quem está à sua volta, não se preocupe, não queira que todo mundo aplauda o teu sucesso, não queira que todo mundo veja o teu crescimento como salutar, como saudável. Não espere isso. Só espere que quando todo mundo te questionar, Jesus vai te procurar. Porque quando todo mundo, até os pais, haviam abandonado o cego e ele estava sentadinho lá quietinho, Jesus procurou por ele e perguntou: cadê o homem que eu curei? Aí, gente, isso aqui é tremendo. Aí Jesus vai até ele. Quando chega nele, coloca a mão no ombro dele e diz assim: você crê naquele que te curou? Aí o cego, de forma triste, ele pergunta: mas quem é que me curou? Ele está querendo dizer, o Espírito Santo me fez entender o porquê dessa pergunta de Jesus. É que este cego foi para as ruas com 12 anos de idade. Ele começou a mendigar. Ele já estava nas ruas há muito tempo. Então ele não cria mais em Deus, ele não cria mais em Messias, ele não cria mais em religião, ele não cria mais em nada. É por isso que Jesus o procura e diz assim: você crê agora naquele que te curou? Quem foi que me curou? Jesus restaurou a vida deste homem por completo, e principalmente a sua fé. O Senhor nesta manhã está restaurando a fé de alguém aqui. O Senhor está trazendo para você esperança, para você acreditar que nem tudo vai terminar assim. Levante a tua mão se você puder, que eu vou profetizar a manifestação da glória de Deus na tua vida. Oh, manhã de vitória, manhã de renovação espiritual. Oh Deus, estamos através da Bíblia convencidos que em nós há imperfeição, mas que no Senhor há perfeição, e que se o Senhor é perfeito, isso basta. O Senhor removerá as nossas imperfeições. Senhor, temos aqui um dos maiores milagres que o Senhor realizou no teu ministério, a cura de um cego de nascença. Senhor, eu quero pedir nesta manhã que todo e qualquer sofrimento possa produzir na vida deste irmão e desta irmã que veio aqui te adorar
possa produzir a doçura, possa produzir a manifestação da glória de Deus, possa produzir nesta manhã o refrigério, a alegria, e que ao fim do sofrimento haja expressões como houve a de Jó. Oh, Jó no sofrimento te conheceu, Deus. Ele disse: eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu o conheço de verdade. Senhor, que através dos sofrimentos possamos dizer como disse Jó: eu conheci a Deus de verdade no meio da angústia. Senhor, ajuda teu filho, ajuda tua filha a sair daqui convencidos de que o Senhor tem o melhor para as suas vidas, em nome de Jesus. Aperte a mão de quem está do lado e diga: haverá manifestação da glória de Deus na tua vida.